Na videoaula de matemática de hoje, a gente vai aprender sobre função seno e função cosseno. Vamos começar falando da função seno. Um tópicozinho que a gente precisa lembrar lá das funções trigonométricas é que agora o eixo x é o eixo do cosseno e o eixo y é o eixo do seno. Então, quando a gente está tratando da função seno, a gente está tratando do eixo y. E a função seno, ela é representada por f de x igual a seno de x, ou y igual a seno de x. Só que, claro que ela pode sofrer alterações, tanto dentro quanto fora do parêntese. Então, pode ser y é igual a 1 mais seno de x, pode ser y é igual a seno de 2x, ou até mesmo y é igual a 1 mais seno de 2x. Ela pode sofrer várias variações diferentes. E o máximo que o meu seno pode assumir, o máximo da minha função, máximo não, gente, o mínimo da minha função seno é quando ela é menos 1. Agora, o máximo é quando ela é igual a 1. Então, se um exercício me pedir o máximo de uma determinada função seno, é só eu pegar a parte que fala do seno, especificamente do seno igual ao seno de x. Eu vou trocar seno de x por menos 1, se for o mínimo. Ou então trocar seno de x por 1 se me pedir o máximo. Só que lembra que ela pode sofrer alterações. E mesmo que ela sofra alterações dentro do parêntese, todo o seno vai continuar sendo igual a menos 1 ou 1, dependendo se você quer o máximo ou o mínimo. Por exemplo, eu tenho a função y é igual a seno de 2x mais 3 quartos e quer saber o máximo dessa função. Eu vou fazer y é igual a 1 mais 1. Acabou. Você tem que trocar todo o seno por 1 ou todo o seno por menos 1. Aí a gente tem uns sinais, porque os sinais eles variam dependendo do quadrante. Então, o primeiro quadrante é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é negativo e o quarto é positivo. E o domínio da função seno sempre vai ser o conjunto dos números reais, aquele conjunto gigante que engloba os naturais, inteiros, racionais e irracionais. Só que aí, tanto a função seno quanto a função cosseno são periódicas. Isso a gente já aprendeu antes, que elas são periódicas. Então, ela tem um período, que é esse período que vai determinar de quanto em quanto que ela se repete. E o período da função seno é 2π dividido por k. Marina, quem que é esse k? O k vai ser o número que está se multiplicando com o x dentro do parêntese. Então, igual o exemplo ali que eu coloquei. Qual o período da função? Y é igual a seno de 2x mais π sobre 8. Se olha um trem desse, você pensa assim, meu Deus. Só que, se eu quero saber o período disso, eu já sei que em cima eu vou ter 2π. E embaixo eu tenho que pegar o número que está multiplicando pelo x. Não se esqueça disso, multiplicando. E ali dentro do parêntese, quem está se multiplicando com o x é o 2. Então, meu período vai ser 2π dividido por 2. Aí eu posso cortar o 2 com 2, então meu período é π. Isso é só um exemplo. Mas você lembra sempre disso, que tem que estar dentro do parênteses e multiplicando com o x. E a gente também pode calcular a amplitude da minha função seno. A amplitude é a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da minha função. E a amplitude é só eu pegar o y máximo, subtrair pelo y mínimo e dividir isso tudo por 2. Ah, Marina, mas por que isso está entre duas paredezinhas retinhas? Porque a gente quer o módulo da amplitude, porque não existe amplitude negativa. Então, mesmo se o resultado da minha conta der negativo, quando eu tiro o módulo disso, fica positivo. Aí agora a gente tem alguns casos da função seno. Ó, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1 e seno de 360 é 0. Só que vamos supor que um exercício me pede um ângulo maior que 360 graus. Como que eu vou saber qual é o seno desse número? Como que eu vou saber o seno desse número gigantesco? Eu tenho que pegar esse número gigantesco e dividir por 360. Aí eu vou achar um número lá que a gente pode multiplicar o 360 para chegar o mais perto possível desse número que a gente está dividindo.
só que sempre vai ter um resto. E aí a gente só vai calcular o seno desse resto, porque esse resto sempre vai ser menor que 180 graus, porque até 180 graus a gente sabe qual é o seno e o cosseno. Então, igual eu dei um exemplo. Qual o seno de 750? Ele escreveu errado. Mas qual que é o seno de 750? Eu vou pegar 750 e dividir por 360. 750 dividido por 360 dá 2, porque 2 vezes 360 é 720. Aí 750 menos 720 dá resto 30. Agora é só eu calcular o seno de 30 graus, que é 1/2. Então, o seno de 740 é igual a... De 740 não. De 750 é igual a 1/2. Tá, mas e se um exercício me pedir a imagem da minha função seno? A fórmula da imagem é a seguinte: D menos K, vírgula, D mais K. Porque aí o primeiro vai ser o valor mínimo e o segundo vai ser o valor máximo. O K, a gente já sabe que é o que está dentro do parênteses e que está se multiplicando com o X. Agora, esse D é tudo que estiver somando ou subtraindo do lado de fora do parêntese. Então, é tudo que está somando ou subtraindo pelo seno do ângulo lá. Igual o exemplo aqui que eu coloquei. Qual a imagem da função y é igual a 2 mais seno de 2x mais 3 quartos? Eu sei que o k é o que está dentro do parênteses e se multiplicando pelo x. Então, eu sei que o k ali é 2. E o d é tudo que está somando ou subtraindo fora do parênteses. E o que está somando ou subtraindo, nesse caso aqui dessa função, é o 2, porque é 2 mais seno de aquela pipocada toda. Ele está fora do parênteses e está somando com o seno. Então, a minha imagem vai ser 2 menos 2 e 2 mais 2. Então, a minha imagem é de 0 a 4, onde o meu ponto mínimo é o 0 e o meu ponto máximo é o 4. A gente também tem outro caso, que é quando um exercício pode me pedir o intervalo de crescimento da função seno. E aí a gente tem uma formulazinha para falar o intervalo de crescimento da função seno, que vai ser o seguinte: 0 mais K2π tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor ou igual que π sobre 2 mais K2π. Esse K2π é padrão, gente. Ele vai estar em todas. Agora, no caso da função seno, o primeiro intervalo de crescimento é entre 0 e 90 graus. E o outro intervalo de crescimento é entre 270 graus e 360. Só que a gente sempre representa esses ângulos em radianos. É por isso que está aí π sobre 2, 3π sobre 2, 2π, porque é o 0, o 90, o 270 e o 360 em radianos. E aí, que essa que é a fórmula quando ele me pede intervalo de crescimento. Primeiro vai ser entre 0 e 90, ou seja, 0 mais K2π menor ou igual a x, menor ou igual que π sobre 2 mais K2π. E o outro intervalo de crescimento é 3π dividido por 2 mais K2π menor ou igual a x, menor ou igual que 2π mais K2π. Lembrando que o K2π ele não muda, ele vai estar em todas, você não tem que trocar nada no K2π. Só que o exercício também pode me pedir os valores que x pode assumir para que a função seja negativa. E a fórmula para isso, a gente poderia também colocar o K2π, mas eu não coloquei para vocês conseguirem visualizar melhor. Que o intervalo que x tem que assumir para a função ser negativa seria o intervalo de decrescimento. E o intervalo de decrescimento da função seno é entre 90 e 100, entre 90 não, é entre 180 e 360, ok? Só que, se vocês perceberem, tanto na do intervalo de crescimento
quanto nada que o x pode assumir para a função ser negativa, lá no meio a gente tem x. Então, a gente usaria isso se fosse, por exemplo, seno de x. Só que, e se eu tiver algum número multiplicando ou dividindo com x? O k lá que a gente aprendeu dentro do parênteses. Essa fórmula, ela vai mudar. Por exemplo, quais valores de x a função y igual a seno de x dividido por 2 fica negativa? Eu vou pegar lá a fórmula do π menor ou igual a x, que menor ou igual a 2π, e vou trocar o x por x sobre 2, por x dividido por 2. Só que não pode ficar no meio x dividido por 2. Tem que estar só x. Então, esse 2, por ele estar multiplicando, por ele estar dividindo o x, ele vai passar multiplicando o π e o 2π. Então, vai ficar π vezes 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual que 2π vezes 2. E aí, quando eu resolvo essa conta, na verdade, os valores que x pode assumir para a função ser negativa, no caso do y igual a seno de x dividido por 2, vai ser 2π menor ou igual a x menor ou igual que 4π. Mas se a função for, por exemplo, 2x, como o 2 está multiplicando, ele vai passar para os dois lados dividindo. É sempre o inverso. E essa exceção também vai acontecer nas fórmulas de crescimento. Então, se eu tiver x sobre 2, eu tenho que passar esse x que está dividindo para os outros lados multiplicando. Só que aí o K2π não muda, continua 2kπ. Vai mudar esses números que estão antes do K2π, que seria o 0, o 90, o 270 e o 360. Então, K2π, gente, ele continua a mesma coisa. Você vai passar multiplicando ou dividindo só o 0, o π sobre 2, o 3π sobre 2 e o 2π. Agora, vamos para a função cosseno. A função cosseno, ela é representada por f de x igual a cosseno de x. E ela também pode sofrer alterações tanto dentro quanto fora do parênteses. O valor mínimo da função cosseno é menos 1 e o valor máximo é 1. Mesma coisa que na função seno. Amplitude, você também calcula do mesmo jeito. Y máximo menos y mínimo, tudo dividido por 2 e módulo. Só que o sinal é que vai mudar, porque no primeiro quadrante a função cosseno é negativa, no segundo é negativo, no terceiro é positivo e no quarto é positivo. O domínio também é o conjunto dos números reais e para encontrar a imagem é a mesma fórmula. O período também é o mesmo. Agora, outra coisa que também muda é o valor dos ângulos que estão aí nas funções trigonométricas. Porque o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 180 é menos 1, de 270 é 0 e de 361. Se vocês perceberem, é literalmente o contrário da função seno. Porque na função seno, o seno de 0 é 1. Na cosseno, o cosseno de 0 é 1. Então, sempre vai ser o contrário nessa questão da função seno. Aí a gente também tem os casos da função cosseno, que gente, é literalmente a mesma coisa da função seno. Só que você vai estar tratando de cosseno e não seno. Igual, se me pedir o cosseno de um ângulo maior que 360, eu vou dividir esse ângulo por 360, analisar o resto, e aí o resto que der eu vou pegar o cosseno desse ângulo. Se me pedir a imagem da função, é a mesma coisa. O K vai ser o que está multiplicando dentro do parênteses o X, e o D vai ser o que estiver somando ou subtraindo do lado de fora do parênteses. Mesma coisa. Agora, o que vai mudar da função seno para a função cosseno é o intervalo de crescimento e os valores que x pode assumir para a função ser negativa. Na função cosseno, intervalo de crescimento só tem um, que é entre π, que é 180, e 2π, que é 360. E lembra que o K2π sempre vai estar lá. Você só muda o que está antes dele. Então, nesse caso, o intervalo de crescimento da função cosseno
é π mais k 2π menor ou igual a x menor ou igual que 2π mais k 2π. E se o exercício te pedir os valores que x pode assumir para a função ser negativa, vai ser π sobre 2 menor ou igual a x menor ou igual que 3π sobre 2. No caso, o decrescimento da função cosseno é entre 90 e 270. Só que vamos lembrar daquelas exceções, que se dentro do meu parênteses eu tiver algum número multiplicando ou dividindo pelo x, quando eu for colocar na fórmula do intervalo de crescimento e decrescimento, não pode ficar, por exemplo, 2x, não pode ficar x sobre 2. Então, eu sempre vou passar a operação inversa para os dois lados. Se for 2x, como 2 está multiplicando com o x, ele vai passar dividindo o π sobre 2 e o 3π sobre 2, ou o π e o 2π, dependendo do intervalo que você quer. E se for π sobre 2, por ele estar dividindo com o x, ele passa multiplicando. E, gente, 2x e π sobre 2 são exemplos, tá? Às vezes pode ser 3x, às vezes pode ser x dividido por 10, varia. Eu estou usando o exemplo mais básico que tem, que é o 2, para vocês entenderem como que muda. Aqui eu também coloquei um exemplo de como que a gente aplica isso de passar multiplicando invertido, mas vocês sempre têm que lembrar dessas exceçõezinhas e desses casos, tanto da função seno quanto da função cosseno. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.